Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Resposta está na Estrela. Chamo-me José Manuel e neste vídeo vou responder uma pergunta pertinente. Quando o espírito não aceita que desencarnou? Muitas vezes existe a situação em que, ao chegarmos ao plano espiritual, nós não nos apercebemos que alguma coisa alterou. Ou seja, porque nós na prática olhamos para o nosso corpo, continuamos a reconhecer, reconhecemos como é que somos, reconhecemos a roupa e reconhecemos os nossos jeitos e automaticamente nós nunca iremos aceitar que já desencarnamos porque nós estamos-nos a ver. O espírito, quando então chega ao plano espiritual, pensa muitas vezes que está vivo. Isto porquê? Porque não compreende que desencarnou, mas que a vida continua. E então ele vai, na prática, a realidade dele vai ser a realidade que ele levou aqui do plano físico. No plano espiritual, acabamos por ter a mesma realidade. Aliás, nós acabamos por plasmar a realidade. Alguns até querem comunicar, ou seja, quando chegam ao plano espiritual, como não reconhecem que desencarnaram, para eles continuam vivos, vivos no plano material, ou seja, no corpo. Então tentam comunicar, eles chegam ao pé dos familiares, dos amigos, tentam falar, só que acham estranho que eles falam e os familiares, os entes queridos, não os ouvem. Quando nós, na altura, neste caso aqui, estando encarnados, reencarnados, e podemos aprender, nós conseguimos estudar, nós conseguimos compreender um bocadinho mais do que é que se passa do lado de lá, e vamos lá ver uma situação. Nós, para aceitarmos que existe o mundo do lado de lá, não precisamos todos de ver. Nós também temos que acreditar naquelas pessoas que estudam, naquelas pessoas que vivem essa realidade, a realidade do mundo espiritual também, porque existem essas pessoas, chamados médios, nós temos que acreditar que as pessoas não estão a mentir. Poderia ser, por exemplo, até um contacto nosso, um colega de trabalho, um amigo que é médium e que diz que vê o mundo espiritual. Pronto, até podia ser, se mais ninguém falasse da situação, até podia ser algo que fosse uma invenção, algo particular que essa pessoa quisesse criar, essa situação, não é? Esse cenário. Mas quando nós ligamos a televisão, quando nós vemos as notícias e vemos que existe imensa gente à volta do mundo que fala do mesmo sem se conhecer, alguma coisa tem de verdadeiro. Quando nós não aprendemos, como eu estava a dizer, quando nós não dedicamos um pouco também do nosso tempo ao estudo, e atenção que o estudo é importante, não quer dizer que seja só o estudo que é importante vivências também, mas quando nós estudamos um pouco e quando nós compreendemos um bocadinho mais do que é que se passa a nível espiritual, do plano espiritual, nós também nos preparamos. Preparamos para quê? Para essa passagem. Ou seja, quando fazemos essa passagem, na altura do desencarne, vai ser muito mais fácil aceitar a nova realidade, porque nós vamos nos ver tal e qual como somos. Atenção, nós não vamos mudar muito, nós vamos ter um cenário um pouco diferente, iremos encontrar pessoas diferentes, mas também iremos encontrar muitos dos nossos que partiram. Mas vamos supor que nós não perdemos tempo com isso, porque não temos tempo, aliás, nós nunca temos tempo para as coisas, todos nos queixamos do mesmo. Às vezes acaba por ser uma forma fácil de dizer eu não quero estudar ou não quero dedicar-me a uma determinada algum trabalho, alguma função, alguma missão, eu não quero porque dá trabalho. Mas quando nós não nos preparamos, acordamos no plano espiritual e o que é que nós vemos? Olhamos para nós e temos a nossa imagem. Nós vemos então, continuamos a viver a situação que vivíamos, o tipo de vida que tínhamos aqui. Ora, se nós não estamos preparados, depois automaticamente no outro lado tudo vai fazer muita confusão e acreditem que deve fazer muita confusão abrir os olhos e de repente ver os mesmos cenários, mas ver que é como se fosse uma situação diferente, é como se eu não estivesse naquela situação, não estou a viver aquela cena, mas estou a vivê-la ao mesmo tempo. Deve ser extremamente difícil. Ainda para mais quando nós não dedicamos um pouco ao estudo e um pouco à compreensão também do que é esta vida espiritual, esta vida material, quando nós estamos agarrados às coisas,
Quando nós vivemos só para as coisas, vivemos às vezes até demasiado para as pessoas, quando fazemos então essa passagem, tudo vai continuar a ser igual. Poderemos estar então ali numa situação de que acabamos por ter aquela ideia, nós vivemos naquela ideia, que a nossa realidade é aquela, mas as coisas podem mudar. E como é que mudam? Primeiro, é importante que cada um tenha a vontade de mudar, o chamado livre-arbítrio, que também temos aqui, quando estamos encarnados. Hoje em dia, nós também podemos decidir ir para a direita ou para a esquerda, portanto, acaba por ser a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. Quando estamos no plano espiritual, acontece a mesma coisa. Nós podemos querer mudar, mas como é que nós mudamos a nível espiritual? Se nós quisermos mudar já quando estamos no plano espiritual e se tivermos essa vontade, é importante ter essa vontade, vamos ter então amigos espirituais, vamos ter entes queridos que nos ajudam. E ajudam-nos como? Ajudam-nos mostrando-nos a realidade, mostrando-nos que a vida continua e todo o processo de estarmos encarnados e desencarnados, todo o processo de aprendizagem e qual é o destino também deste caminho. E quando nos é apresentado podemos aceitar, ou seja, podemos aceitar que a vida continua e o que é que nos está, o que é que nos está a ser colocado, qual é que são os objetivos, então, neste caso aqui será continuar, estudar, corrigir as nossas falhas e voltar outra vez a encarnar para poder corrigir essas falhas. Tudo parece extremamente fácil, mas grande parte, talvez numa grande maioria dos espíritos desencarnados que depois encarnam, não conseguem fazer isso. Em resumo, e um conselho que eu deixo aqui a todos é comecem desde já. Se para vocês o espiritismo, se a vida para além da morte é algo completamente novo, já é importante estarem aqui no canal. Existem também outros canais, existem muitos canais que falam sobre isso, existe muita literatura, é sempre importante saber, não tenham medo da situação. Eu acredito que haja muitas pessoas que têm medo da situação, porque parece que cada vez que se fala de um espírito está-se a falar do bicho-papão. Não, um espírito é um irmão nosso, é uma pessoa igual a nós, não tem é o corpo, a forma que ele tem de se apresentar é em espírito. Se nós a pouco e pouco começarmos a dedicar um tempo para aprender, mas mesmo que não tenhamos esse tempo, podemos mudar-nos a nós próprios, fazer a nossa reforma íntima, nós podemos começar se calhar a ver o que é que está mal na nossa vida. Quando nós nos preparamos, para já temos uma vida muito melhor enquanto encarnados, mas uma vida muito, muito melhor quando acordamos no mundo espiritual. E para terminar, deixo sempre aqui o agradecimento aqui pelo vosso apoio ao canal. Nós somos uma equipe que prepara todo este trabalho para vocês, este trabalho de ajuda, este trabalho de divulgação também da realidade espírita e digo-vos uma vez mais, se precisarem de ajuda, estamos aqui sempre disponíveis para ajudar. E acima de tudo, como eu gosto sempre de falar, não tenham medo porque existe sempre alguém para ajudar. Nós temos aqui pessoas para ajudar. Qualquer dúvida, podem-nos enviar uma mensagem privada que nós respondemos. Está bem, amigos? Muito obrigado. Até à próxima.